Oi, gente! Começamos agora mais um Hora da Saúde, o programa que é uma produção do Hospital de Amor e que leva até você aí na sua casa. Cada programa um tema diferente sobre saúde, sempre com muita qualidade. É quase impossível acharmos quem não tenha sofrido pelo menos uma vez na vida por conta de uma dor de cabeça. Mas ser algo comum não é sinônimo de ser algo normal, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. E para falar sobre esse assunto neste programa, eu recebo agora no estúdio o Dr. Marcelo Gobo Júnior, meu parceiro de programa. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Glaucia. A cefaleia, mais conhecida como dor de cabeça, possui registros de ocorrência desde a antiguidade. As estatísticas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde mostram que atualmente 75% das mulheres e 55% dos homens apresentam ao menos um episódio de dor de cabeça por mês. É verdade, Marcelo, vamos sentar para falar sobre esse assunto. E é uma dor que possui impactos importantes na vida pessoal, na relação familiar, no desempenho profissional de quem sofre com ela, né? Exatamente. Na atenção primária, a queixa de saúde mais frequente, em segundo lugar, é dor de cabeça. Caramba! De todas as procuras em relação ao serviço de saúde, o que mais motiva, aquilo que é o caso mais ocorrente, é justamente a dor de cabeça. Marcelo, o que a gente pode caracterizar como cefaleia? Existem tipos diferentes de cefaleia? Existe. Então, uma dor é uma sensação desagradável, uma experiência desagradável e subjetiva, né? E geralmente a dor de cabeça, a cefaleia, ela vai ser classificada em dois tipos, basicamente. As dores que são primárias e as que são secundárias. Como assim? As dores que são classificadas como primárias, elas têm origem dentro do próprio sistema nervoso, não tem alteração estrutural. Elas são próprias, um problema de saúde único. E certo. Elas não estão relacionadas a outras condições. As dores que são secundárias, elas têm origem, às vezes, em alterações que são outras doenças, como por exemplo uma contusão, como por exemplo um tumor, como por exemplo uma fratura, como por exemplo uma lesão direta ali e que vai causar essa questão da cefaleia, como um sintoma secundário a um outro problema de saúde. A cefaleia primária, ela é a maioria dos casos, né, e o que mais gera procura no sistema de saúde. Marcelo, tanto a cefaleia primária quanto a secundária têm intensidades diferentes ou elas se igualam nas intensidades? Tem intensidades diferentes e padrões diferentes, né? Então a gente precisa separar isso das causas de cefaleia, né? Então você tem dentro das cefaleias que são secundárias, por exemplo, causas que são vasculares e que podem ter a ver tanto com a oclusão arterial quanto por extravasamento de sangue. Você pode ter aquilo que é de origem traumática, aquilo que vai ser de origem tumoral, aquilo que vai ser de origem infecciosa, né, como por exemplo as meningites, como por exemplo algumas infecções do sistema nervoso central que tem esse padrão de expansão e que comprimem uma membrana que envolve o cérebro. É importante a gente lembrar que o cérebro não dói. Então, o que dói são estruturas que estão adjacentes, ou seja, próximas, anexas ao tecido cerebral, como as meninges. E aí, a compressão das meninges ou alterações vasculares ali podem causar dor de cabeça do tipo secundária. Certo. Marcelo, qual a diferença entre dor de cabeça e a enxaqueca? A enxaqueca ou migrânia, ela é um tipo de dor de cabeça e é um dos tipos de cefaleia primária. Existem dois grandes grupos de cefaleia primária, as do tipo que são migrânia e as do tipo que são cefaleia tensional. A gente precisa se atentar para esses dois grupos, especialmente porque são os que mais levam a procura ao consultório, tanto do médico de família, do clínico geral, quanto do neurologista. A cefaleia é uma queixa realmente muito frequente de saúde. E você tem, às vezes, a possibilidade da cefaleia ser causada por outras doenças de vias aéreas superiores ou de pródromos de doenças que são sistêmicas, como uma gripe, um resfriado, que também podem cursar com dor de cabeça. Então, por isso, acaba sendo o motivo mais frequente de visita. E aí, dentro dessas possibilidades de etiologias, né, de causas, origens para a dor de cabeça, a gente tem esses padrões de grupos. Marcelo, é verdade que tanto a cefaleia e a enxaqueca, elas atingem lados diferentes da cabeça? A gente tem a sensação de lados diferentes, locais diferentes na cabeça?
de dor, pontos de dor? Mais ou menos, Gláucia. A cefaleia de tensão, né, a dor de cabeça tensional, ela tem um padrão que é diferente da enxaqueca pela característica da dor. Isso para adultos. Para criança o raciocínio é um pouco diferente, mas para adultos a cefaleia tensional ela tem um padrão geralmente que envolve toda a cabeça, ou no topo da cabeça, ou no craniano, que a gente fala, em aperto. Ou algum outro tipo de padrão que é diferente da migrânia, que é bastante característico, que é uma dor mais localizada, assimétrica, que a gente fala, né? Então dói só uma região, como por exemplo o lobo temporal, aqui essa região lateral da cabeça. Pulsação é a característica da dor da migrânia, diferente da dor de tensão, que é mais em aperto. Certo, e é possível a gente elencar as principais causas, tanto das enxaquecas quanto das cefaleias? Então, em relação à dor de cabeça do tipo migrânia, existe uma série de etiologias possíveis dentro da fisiopatologia da enxaqueca. A gente tem fatores que são mais predisponentes à deflagração de crises do que exatamente o mecanismo da migrânia ou da enxaqueca bem explicado. Você tem teorias e correntes de estudos que apontam para origens diferentes. Uma das teorias mais aceitas envolve um padrão de vasodilatação e vasoconstrição das estruturas meníngeas, que são aquelas membranas que recobrem o cérebro que a gente comentou anteriormente, mas a gente não tem um padrão específico da etiologia, da origem, de como é o mecanismo da migrânia. Isso é um pouco nebuloso, mas a gente tem fatores que são causadores de crises ou deflagradores de crise. Entre eles a gente pode citar a privação de sono, a gente pode citar o jejum prolongado, consumo de cafeína, por exemplo, algumas outras questões alimentares que também podem interferir, como laticínios, por exemplo, podem gerar esse tipo de padrão de dor, ou aquilo que tem resíduo de amônia, por exemplo, também pode causar esse tipo de dor. Certo. Marcelo, como saber qual a hora certa de procurar ajuda médica? Porque, como a gente já falou no começo desse bloco, a dor de cabeça, as cefaleias, elas são muito comuns. Então, as pessoas normalmente convivem com elas, né? Acham que isso é uma coisa normal. Muitas pessoas acabam agindo dessa maneira. Mas qual a hora certa de procurar o médico? A gente tem alguns sinais de alarme e a gente precisa sistematicamente interrogar sobre esses sinais de alarme e sistematicamente falar sobre eles. Então, o primeiro padrão de alarme para a gente poder se atentar é a origem do episódio. Então, nunca tive dor de cabeça, é a primeira vez que eu tenho dor de cabeça. Vale a pena visitar o profissional de saúde. Se eu tenho dor de cabeça, frequentemente porque tenho enxaqueca e já estou em segmento, ou porque eu tenho cefaleia tensional com frequência, já estou em segmento em relação a isso, e eu tenho uma dor que mudou de padrão. Então, é um outro ponto. A intensidade da dor, geralmente a gente fala pior cefaleia da vida, é um outro sinal de alarme. Sintomas associados a essa dor de cabeça, como por exemplo náuseas e vômitos, alteração do equilíbrio, alterações de fala, alterações da memória. Extremos de idade, então dores de cabeça em crianças ou em pacientes idosos, a gente precisa se atentar e procurar ajuda em relação a isso. E sintomas associados, como sintomas motores, a gente precisa procurar ajuda. Geralmente a gente orienta para aquilo que muda do padrão. Então, o primeiro episódio da vida, ou mudança do padrão quando já tem uma cefaleia crônica, seja ela do tipo migranoso ou do tipo tensional. Eu tive mudança do padrão, vale a pena procurar ajuda. Extremos de idades e sintomas associados, náuseas e vômitos, alterações de equilíbrio, alterações de fala, alterações motoras, são motivos para a gente procurar ajuda. A progressão, né? Então a dor começa hoje leve, vai progredindo diariamente, ou mesmo ao longo do período de um dia, é importante a gente procurar ajuda, por conta de poder ser algo associado a uma cefaleia secundária e a gente precisar de outro tipo de abordagem. Marcelo, você falou sobre idade. A partir de qual idade a cefaleia tem um limite de idade? A partir de tal idade ela é aceitável, antes disso não é aceitável? Quando se começa a aparecer dor de cabeça? A gente não tem uma questão de ser aceitável ou não. A gente tem
causas que são mais frequentes em períodos determinados, sejam no começo da vida ou no avançar com a velhice. Certo. Então, na criança, a gente tem algumas causas vasculares que são importantes e a gente também tem a enxaqueca da criança. A enxaqueca da criança, ela tem um padrão um pouco diferente do adulto. Então, aquela questão que a gente orientou mais cedo no programa, em relação à lateralidade, isso muda na criança. Em relação à característica da dor, isso muda para a criança. Então, a dor de cabeça na criança, ela precisa ser investigada. Então, a gente precisa avaliar e levar o profissional de saúde justamente porque o padrão de dor ele é um pouco diferente daquilo que acontece no adulto. Agora, lá no outro extremo, quando a gente vai falar dos pacientes idosos, a gente tem algumas causas de cefaleia secundária que estão presentes mais frequentemente nessa faixa etária e que precisam ser levadas em consideração, como, por exemplo, as causas vasculares, que estão associadas a sangramentos, como, por exemplo, o rompimento de aneurismas ou derrames, que podem cursar com dor de cabeça, às vezes a ocorrência de tumores também pode acontecer nessa faixa etária e pode ter padrão de cefaleia associada. Então a gente precisa ficar atento àqueles sinais de alarme que a gente comentou anteriormente. Outra causa muito comum de sangramento nessa idade é quando você tem trauma, né? Quando você tem queda ou algum tipo de traumatismo e você pode ter a ocorrência de sangramento. Então a gente precisa se atentar a isso. E nessa faixa etária, a experiência de dor ela é diferente de quando a gente é adulto, jovem ou está na meia-idade, idade adulta. Então a gente precisa se atentar à queixa que vem com confusão mental. Às vezes o idoso não vai perceber, mas a gente está em volta e percebe uma mudança de padrão de comportamento, uma certa confusão mental, alteração de fala, alterações motoras. Todas essas questões associadas à dor de cabeça são indicativos de que eu preciso procurar ajuda, especialmente se essa dor de cabeça é progressiva ou se ela mudou de padrão ou nunca foi queixado, ou nunca foi referido por aquele indivíduo a ocorrência, a frequência da dor de cabeça. Marcelo, e os bebês, eles podem ter dor de cabeça também? A gente precisa ficar atento porque na criança, especialmente a criança que é muito pequena, a experiência de dor ela vai ser referida de outras maneiras. Então, na criança que é muito pequena, geralmente a gente observa outros sinais que podem acontecer. Então, a gente se preocupa muito com a questão de um tipo de dor que é secundária, que é a dor meníngea, que pode ser frequente em episódios de meningite, por exemplo, que a gente se preocupa com a criança em relação a esse tipo de doença. Nesse caso, geralmente você vai ter a dor associada a náuseas e vômitos, e o que você vai enxergar na criança é uma mudança do padrão de comportamento, tanto para irritabilidade quanto para prostração. E aí, geralmente, o que acontece é a dor em relação à mobilização, porque dá irritação meníngea. Então, se você faz um movimento da cabeça ou faz o exame semiológico, né, vai examinar a criança e você percebe que há ou a resistência ou esse choro, essa irritabilidade em relação à mobilização, isso pode ser um indicativo de que esteja ocorrendo aquela dor. Mas é diferente da experiência do adulto e mesmo da criança maior, aí com seus 5, 6, 7 anos, que vai poder falar sobre essa experiência de dor, você tem geralmente um padrão diferente do adulto em relação ao tipo de dor e à causa dela. E será que a dor de cabeça pode estar associada a outras doenças? Não responde agora não, viu, Marcelo? Essa aqui a gente vai deixar para o segundo bloco. Você de casa continua com a gente no Hora da Saúde. Já já estamos de volta.